Já para o Flamengo, o Fla-Flu pode ser manter a liderança, né, se vencer, em um encaminhamento muito melhor do que eu esperava dessa famosa travessia do deserto. Afinal de contas, são 10 jogos que nós vamos ter nessa primeira fase, talvez tenhamos um 11º um pouco mais lá para frente, mas desses 10 jogos, o Flamengo já fez 3 e somou 7 pontos em 9 possíveis. É um resultado excelente. E ainda, com pitada, esses pontos conquistados com emoção, né, no último minuto, aquela coisa que faz a torcida esquecer de tudo que aconteceu no jogo e ir para casa levitando de felicidade. Nada mais glorioso do que um gol que garante a vitória ou um empate importante no último minuto. Né? Nos 2 últimos jogos, o Flamengo, em 2 gols de cabeça, conseguiu fazer isso com o Emerson Araújo lá na La Liga Arena e com o Davi Luiz, que, diga-se de passagem, está jogando uma barbaridade. Parece que ele encontrou a fonte da juventude, gente. O que aconteceu? O Davi Luiz estava jogando muito, mas muito mesmo. Virou titular. Agora vai voltar o Fabrício Bruno, quem vai sair do time é o Léo Pereira. O Davi Luiz virou um símbolo dentro de campo e fora também. Eu soube que ele é o grande conselheiro agora do Lohan. Ele já foi do Rodinei, ele já foi do Everton Cebolinha, ele agora pegou o Lohan para a cidade, está tentando mostrar o caminho das pedras para o menino. Muito bem o Davi Luiz, e eu diria que nesse momento, embora o Gerson seja o grande jogador dessa travessia, o Davi Luiz é o grande líder rubro-negro dessa travessia. Eu vou pedir para o André Lucena, que está na retaguarda hoje, me ajudar, colocando na sequência a classificação do Campeonato Brasileiro e o que o professor Tite, esse homem contra o sistema agora, né, falou depois da partida de ontem. A classificação vai mostrar o Flamengo na ponta e o Fluminense lá no final da fila em 20º colocado. Né? E a gente tem esse final de semana muitos jogos. O nosso tricolor vai ter ganhado o Vasco, pelo amor de Deus, o nosso Melver ganhando o Fluminense idem, porque não sei se o Coringão vai conseguir fazer a parte dele. Põe o Tite aí, que acho que sabe o que aconteceu? Ele deu um unfollow no Júlio Avelar. Põe o Tite aí para mim, por favor. Eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar a lesão, vai estourar um joelho, vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado, vou dar de novo o nome, Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade, faça as coisas É muito engraçado a gente ver o Tite falar isso agora, quando ele, como treinador da seleção, pouco se importou com isso. Né? Ele convocou quem ele queria, ele disse que a seleção era prioridade. Tá? Então, agora, ouvir esse tipo de choro é engraçado. Só não é incompreensível, Marília, porque até a 16ª rodada está tudo marcado. A partir da 16ª rodada não tem datas marcadas. Então, o que existe aí é uma clara pressão para que o Flamengo, na escolha, quando forem definirem as datas a partir da 16ª rodada, seja, de uma certa forma, beneficiado. Enfim, mas eu concordo com você. É engraçado a gente ver o Tite, que durante 6 anos dirigiu a seleção e pouco se lixou para os clubes e para os calendários, agora começar a reclamar. Do outro lado da lojinha é diferente, né, professor? O país da indignação seletiva, mas eu compartilho do Tite, a Alicia, de uma coisa. Vou dar nome e sobrenome, faça a coisa correta. O que ele não fez antes, Alice? É gostoso dar nome e sobrenome. Nossa, é ótimo, né? É ótimo você apontar os culpados, né? Cobrar, fazer aquela pressão. Mas além da indignação seletiva, o que eu acho muito preocupante essa tentativa clara de intimidação. Isso para mim não é cobrança, isso é intimidação. Porque cobrar é você dizer, CBF, olha, veja bem, os jogadores vão se machucar, a gente entende que a gente já sabia que tinha Copa América, ia ser horrível, tudo isso.
Agora, quando você, um cara como o Tite, que é todo comedido, né, o rei do vocabulário que não quer dizer nada, quando ele mete o dedo na cara e dá no CPF da pessoa, ele está colocando toda a pressão da torcida do maior clube do Brasil em cima de um indivíduo, que por um acaso é o diretor, né, de competições da CBF, que assina ali a decisão do calendário, mas não assina sozinho, não toma essa decisão sozinho, e os clubes estavam cientes de que a Copa América ia ser um terror, né, para todo mundo. E no caso do Flamengo, pior, porque o time tá, né, é o time mais desfalcado pela Copa América. Agora, acho bastante temerário fazer isso na pessoa física, porque você quer dizer o seguinte, tem um cara que é culpado pelo Flamengo jogar em intervalos de 66 horas, então se você quiser que eu pare de cobrar você individualmente, na decisão e na marcação dos próximos jogos, você leve em conta e deixa o Flamengo numa situação um pouco mais favorável. Então, acho a colocação do Renato nesse caso bem precisa, é uma pressão para que o Flamengo seja favorecido na marcação das próximas rodadas, né? Mas acho irresponsável e acho um pouco incoerente e meio assim, né? Como dizem os jovens, Doneida, ele subiu o tom dessa forma, não só com a CBF, mas com o Júlio Avelar especificamente, né? Acho um pouco fora do personagem, inclusive. E só para completar o que o Renato falou, acho que assim, a situação do Flamengo, o que acontecer a partir de agora é meio lucro, né? Porque conseguiu vencer o time com quem brigava pela liderança do campeonato, conseguiu arrancar um ponto de outro time que briga ali na ponta da tabela, que é o Atlético Paranaense no último minuto. E acho que é isso, assim, o Flamengo está numa situação com tantos desfalques e com jogos tão apertados, qualquer vitória, qualquer ponto tá ótimo. A torcida não precisa cobrar que o time tá jogando bem, tá, não sei, o negócio é sobreviver aí a travessia do deserto, como diz o Renato, com o professor Tite bastante nervoso, né? Tava chateado ali, não sei o que aconteceu. Ô, Casão, vou dar uma dica para o Tite, porque ele tem o caminho da CBF, assim como a Leila. A Leila, essa semana, para dar aquela entrevista que ela deu na segunda-feira para o Dudu, ela tinha ido lá na CBF, agora já posso contar, e ela conseguiu trocar o derby de lugar. O derby que era no sábado da semana que vem foi para segunda. Não esbravejou, foi lá, pessoalmente, cara a cara, resolveu o problema do time dela. Talvez o Flamengo não, precise ser... O Tite gosta de jogar para a torcida, sempre gostou, né? Só uma coisa que veio na minha cabeça aqui, apontar o dedo, como chama o diretor? Júlio Avelar. Júlio Avelar. Apontar o dedo para o Júlio Avelar para cobrar um calendário melhor é tão fácil. Por que ele não apontou o dedo para o Daniel Alves, deu nome e sobrenome e cobrou o comportamento de condenado de estupro do Daniel? Apontar o dedo para um cara da CBF que escreve que desenha ali ou assina um calendário, cara, Tite, você queria mostrar personalidade mesmo? Você quer mostrar que você é homem de verdade, aquele cara que se preocupa com a ética de tudo e que gosta de tudo certinho? Você deveria ter apontado o dedo para o Daniel Alves quando você teve a oportunidade e não fez. Antes da Copa, que falou que ele transcendia o futebol, e depois, quando ele foi condenado, que te perguntaram aí, e você... vamos ver se ele fez mesmo. Cadê o dedinho, Tite? Vamos apontar para o cara certo, né, Tite? E para as coisas certas, e para as coisas que realmente um homem e uma sociedade merece virar e apontar o dedo e cobrar, né? Eu acho que é melhor começar a fazer isso. Pois é. Enquanto a gente esperar um pouquinho para falar de seleção brasileira, mas eu vou entrar no assunto Copa América, Renato, porque ontem a Argentina estreou como líder, né? Daqui a pouco também vou falar com a Alicia sobre isso. Líder 2-0, passe do Messi, passe do McAllister, 2-0 sobre o Canadá. Enquanto o Brasil tenta secar os torcedores, que o Mbappé, que hoje empatou 0-0 a França com a Holanda, ou o Bellingham, que também ontem empatou com a Dinamarca, para que esses jogadores não apareçam mais, não parece que o Dorival está pensando num time para o Vinícius Júnior brilhar. O Brasil já viajou, já está em Los Angeles, segunda-feira tem Brasil e Costa Rica.
Eu continuo a ser um cara inconformado em não ver um ataque com Rodrigo, Endrick e Vini. O menino do Barcelona, o nome dele é meio. Como é que é? Lamal? Yamal. Não me lembro. Lamine Yamal. Lamine Isso. Yamal. Lamine, eu já ia chamar de Lamal. Lamine Yamal. É titular na Espanha, gente. É mais novo do que o Endrick. E é titular na Espanha. Como é que o Endrick não é titular no Brasil, Dorival? Por causa do seu esquema tático, para o seu pontinha poder recuar e ajudar a lateral? Gente, pelo amor de Deus, bota os 3 moleques juntos e diga joguem tudo que vocês sabem. Em termos de ataque vai estar resolvido o problema. Aí não, tem que pensar na defesa também. Contra a Costa Rica, Dorival. Se fosse contra a Argentina, eu até diria para você, olha, talvez, quem sabe, você tenha que ter mais sentidos, mais cuidados defensivos, ou contra o próprio Uruguai, mas contra a Costa Rica, Dorival. Você está de brincadeira, né? Agora, eu continuo a achar que a Eurocopa tem tido jogos meio mornos, né? Tirando a Alemanha, que realmente, para mim, é nesse momento a favorita ao título da Eurocopa, não vejo a França hoje, um 0x0, França e Holanda, duas grandes seleções, um 0x0 bem xoxo, né? E a Argentina ontem... O que você achou do gol? O que você achou do VAR no gol da Holanda? Por quê? Você acha que o VAR foi mal? Não sei, estou te perguntando. Você acha que tinha que ser anulado o gol da Holanda? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não. Você sabe que eu... pois é. Mas você parte do pressuposto de ser contra o VAR. E eu parto do pressuposto de ser a favor. Não. Então, eu acho que o pressuposto que o goleiro não foi nem na bola. Não. Nesse caso, eu acho que o gol foi mal anulado. Só não tem a ver com o VAR aí. Tanto que o juiz ficou esperando lá meia hora para ver se anulava ou não anulava. Meu pressuposto aqui é se você acha que era um lance de anular o gol. Eu acho que sim. Eu anularia também. Agora, a Argentina ontem foi um jogo interessante, foi um jogo gostoso de ver, né? Porque foi 2x0 só, mas a Argentina e o próprio Messi se cansaram de perder gols. A Argentina está com o futebol dela intocado, continua a jogar o futebol que a gente gostava de ver no Mundial. E o Messi, eu tenho a impressão que vai ser o dono dessa Copa América. Só espero que não inventem de dar o melhor do mundo para ele, né? Por causa da Copa América. O Messi, na minha cabeça, está fora dessa luta, né? Chega, já ganhou demais, está jogando numa liga que é quase uma Disneylândia, né? Então, mesmo que ele desequilibre a Copa América, eu espero que ele não entre na lista de novo. Mas eu ainda tenho muita esperança do Vini Júnior fazer uma grande Copa América, se o Dorival der liberdade a ele e colocar ao lado dele os mais talentosos. No caso, o Rodrigo e o Endrick. Ô, Alice, você que fez ontem o jogo, né? Assistiu o jogo nem pôde ver o nosso verde ganhando de novo para ver a Argentina estreando com vitória. O Renato falou que o Messi não pode ganhar de novo porque ele joga na Disneylândia. Mas tem patriota que acha que se o nosso tivesse jogando na Las Vegas das Arábias, poderia ser o melhor do mundo. Socorro, Deus! Né? Não. Apenas não. E acho que ainda bem que essa não é nenhuma... Ele vai lá atrapalhar um pouco, né? Você está sabendo, né? Que ele vai, não sei o que lá, depois vai participar do bonde dos patriotas. Já que jogar bola não dá, né? É difícil a gente dizer cada um com o ídolo que merece, mas pelo menos esse está escanteado por hora. E o que o Messi fez, o que o Messi mostrou ontem, apesar de ter perdido um caminhão de gols, né? Eu até escrevi uma coluna hoje brincando, fazendo uma comparação com o Rony, né? Porque eu estava assistindo os dois jogos ali ao mesmo tempo, e era um perdendo gol aqui, o outro perdendo gol lá. Mas o Messi é um cara que, assim, mostrou ontem que aquela capacidade que ele tem de encontrar espaços onde espaços não existem, ela se mantém, né? Ontem ele perdeu muitos gols, como atacante realmente ele falhou, mas ele cria espaços, ele cria oportunidade, ele dá assistência do segundo gol, né? Depois no segundo tempo ele volta um pouquinho mais recuado, um pouquinho mais como armador, não tão avançado na frente. Assim, é um jogador fenomenal. O que fica para mim ontem, apesar de ter perdido muitos gols, apesar da Argentina ter cedido muitas oportunidades, em algum momento ter até colocado ali o jogo um pouco em risco, o fato do Messi estar jogando na Disneylândia não atrapalhou o jogo dele. O Messi continua sendo o Messi, vai dar muito trabalho, e vale a gente lembrar que a final da Copa América é em Miami, né? Então, assim, segunda casa de Lionel Messi nesse momento, tem muito brasileiro, tem muito latino, tem de tudo, mas o rapaz vai estar em casa,
vai dar muito trabalho nessa Copa América. E só para assinalar que estou com o Renato, acho que a oportunidade de dar espaço para o Endrick brilhar. Não acho que é nem a questão da idade, acho que é mais uma questão da opção de jogo e da maneira do Dorival de enxergar a seleção. E faço um parênteses aqui que fiz ontem na nossa live especial de Copa América, ontem à noite, que é o Dorival está precisando construir um trabalho com o carro em movimento durante um torneio por incompetência da CBF. Se a CBF fosse competente, teria um treinador já no cargo há 1 ano e meio, chegando na Copa América com um time montado. Então não dá para comparar com o que é a Argentina do Scaloni, porque é um trabalho que está começando. Então vai ter erro, vai ter tropeço e pode não dar resultado logo de cara. Isso está muito menos na conta do Dorival e muito mais na conta da CBF. Casão, vou passar a bola para você, só vou dar uma informação aqui, mas Renato, tá tudo bem, porque o elenco é bom. Informação que eu recebi aqui do médico do Flamengo, dizendo que a lesão do Everton Cebolinha no quadril vai deixá-lo fora dos gramados por 4 semanas. Então é mais um desfalque que o Flamengo tem, além dos selecionáveis para o Fla-Flu do final de semana. Voltando para a seleção, que também desfalca alguns times, Casão, tem a história do Endrick, sim, mas que parece já ter sido sublimada depois dos amistosos em que, de fato, ele esquentou o banco. Mas o Brasil tem essa questão também no meio de campo. O Paquetá foi mal nos amistosos, parece ser a titular. E também tem uma questão de uma defesa muito vazada, pelo menos para os padrões, né, de competição oficial. O Brasil tomou gols, inclusive, nos amistosos. Então, a seleção brasileira está em formação. Eu concordo com a Alicia, é claro. A CBF perdeu tempo, ficar com aquela enrolação de Ancelotti vem, Ramon Menezes... Diniz, e aí pegou o Dorival já em cima da hora para jogar contra a Espanha e a Inglaterra. Enfim, poderia estar tudo muito melhor, mas a seleção está em formação. Eu não acredito que a seleção dispute a final da Copa América nesse momento. Eu não acredito. Eu acho que tanto a Argentina como o Uruguai, como a Colômbia, são equipes mais fortes que o Brasil nesse momento. Sempre concordo com o Renato e com todo mundo que escale Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, e só lamento uma coisa, né? Porra, o Renato, o Lamine Yamal nosso se chama Estevão. Esse é verdade. O Lamine Yamal. É verdade. Esse é o nosso Lamine Yamal. Que jogada. Que é um jogador espetacular. Que jogada que ele fez ontem. Ele só não fez o gol porque eu acho que ele ficou assustado com tudo que ele estava fazendo naquele momento e ele teve dúvida na hora, porque se ele ameaça e dá um toquinho para frente, ele dribla o goleiro e dá um tapinha na bola. Que jogadaça! Não foi só essa, foram várias. Então eu fico imaginando Lamine Yamal nosso, Estevão, o Endrick, o Vinícius Júnior e o Rodrigo ali com a 10, eu acho que valeria a pena testar também, viu, Renato? Daqui para frente. Ia ser uma linha de frente espetacular. Em termos de talento, o que há de mais talentoso no futebol brasileiro. Disparado. Você sabe que esse garoto aí, o Estevão, ele ele tem uma técnica refinada, cristalina, e uma facilidade para driblar e para mudar de direção com a bola em movimento, correndo, ele faz um movimento que o defensor não sabe para onde ele vai, mas em pequeno espaço de diferença da bola para ele, para o marcador, e o cara não sabe para onde ele vai. E ele sabe o que ele está fazendo. O gol que ele fez contra o Atlético Mineiro foi espetacular. Foi simplesmente espetacular o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro. Então eu lamento muito ele não ter feito isso alguns meses atrás. Porque, na minha visão, esse garoto faz falta na seleção brasileira. Esse estilo de jogador, esse modo que esse cara joga, se o Lamine Yamal, com 16 anos, está jogando a Eurocopa, eu vou mais além. Por que o Estevão não poderia estar num grupo com 17? O Endrick é veterano. Perto do Estevão ele tem uma coisa, né, Casão? Acho que o que dá medida desse talento do Endrick são as coletivas do Abel. Quando o Abel fala do Estevão nas coletivas, isso, quando ele fala do Estevão nas coletivas, nem parece que ele foi o treinador do Endrick. Porque ele fala de um jeito assim, que é o jogador mais incrível que eu já vi. Ontem parecia que ele ia se emocionar. Ele estava falando como uma pessoa apaixonada
desfrutem, aproveitem enquanto está aí, porque esse jogador... E é isso, é um cara... O Abel é um cara que, né, ajudou a construir a transição para o profissional do Endrick, é um cara que viu o Luiz Guilherme, que conhece todos os jogadores, todos os canhotos da base do Palmeiras, e ele fala do Estevão com, assim, encantamento. Talvez seja paixão e encantamento, que amor é o que ele tem pelo Rony, né? Que é aquele amor Então, já trabalhado. Mas ele fala... Eu sou fã do Estevão. Não, Eu o sou Estevão é muito absolutamente fã do Estevão. Eu E aí, vejo jogos Casão? do Palmeiras hoje em dia para ver esse moleque jogar. Ontem eu fiquei assistindo o jogo do Palmeiras. Não quis saber da Argentina. Palmeiras. Que eu queria ver esse garoto jogar. Não me canso de ver esse garoto jogar. Sou fã do futebol desse moleque. Moleque no bom sentido, tá? Sou fã do Estevão. Para mim tinha que estar na Copa América. Dane-se. Se o Lamine Yamal, com 16, está na Eurocopa... Eu E fiquei aí, muito Casão, impressionado. Agora há pouco na coletiva, o Endrick falou do Estevão também, né, Renato? Agora há pouco na coletiva da Seleção Brasileira, quem deu entrevista hoje foi o Endrick, e ele falou do Estevão e esse começo dele no Palmeiras. Renato. Ah, não, pensei que você ia botar a entrevista do Coisa, desculpe. Não, é Não. impressionante. Foi agora há pouco Não. lá em Los Angeles. Ok. O que eu digo é o seguinte, eu quando vi o Abel, então técnico do Endrick, dizer que o Estevão era o jogador mais espetacular que ele já tinha dirigido em toda a carreira, eu realmente ali caiu a ficha. Eu digo, caramba, o cara é técnico do Endrick, que é o maior fenômeno do futebol brasileiro hoje em dia. E ele está dizendo que o outro é melhor do que o Endrick, porque foi isso que ele disse. E agora a Alicia confirma, que várias, eu não vejo todas as entrevistas do Abel, mas ela confirma que nas entrevistas do Abel ele sempre demonstra um encantamento que parece que ele não treinou o Endrick, né? Ou seja, ele considera realmente o Estevão mais talentoso do que o Endrick. Estou curioso para saber o que o Endrick falou do Estevão, né? Capaz do Endrick... O Endrick falou uma... que ele... Diga. Perguntado sobre o Estevão, Renato, agora há pouco, lá em Los Angeles, né, onde o Brasil fez o primeiro treino, lá onde vai jogar, ele falou que o Estevão é um craque, sim, que ele teve chance de jogar com o Estevão poucas vezes como titular, mas que treinou muitas vezes, que ele teve a alegria antes de sair do Palmeiras de jogar com o Luiz Guilherme, que foi vendido para o West Ham, e que se Deus quiser, abre aspas, né, tudo isso aí entre aspas, os três vão se encontrar em breve na seleção brasileira, fecha aspas. Foi isso que o Endrick falou agora há pouco. Deu uma cornetadinha no Dorival, né? E eu acho que é provável que isso aconteça. E até um pouco, aí vamos colocar mais uma coisa na conta da CBF, porque está valendo, né? É a falta de tempo que o Dorival teve. Além do brilho do Estevão estar acontecendo mais por agora, é uma coisa que você precisa de tempo para construir. Para você trazer jogadores que são apostas, que são jogadores muito jovens, você precisa ter a segurança de um grupo formado, que o Dorival não teve tempo de construir. E aí, só para voltar em mais um fato, mais um comentário que o Abel fez sobre o Estevão, logo que ele começou, na estreia dele, no primeiro gol dele pelo profissional, que ele fala já com esse ar de encantamento, ele se refere à coragem do Estevão. Né? E aí o Casão pode falar, isso que foi jogador profissional, tem muito jogador da base, né, ou até jogador no profissional, que o cara é uma coisa no treino e ele é outra coisa no jogo. O jogador com 16 ou 17 anos de idade, né, o primeiro jogo dele no profissional, ele meteu 8 dribles. E o Abel fala isso, é a coragem de tentar algo novo, a coragem de ir para cima e dar errado e você tentar de novo. Então, para um jogador que estreou no profissional com 16 anos, fazer isso, eu acho que é muito do que traz essa alegria, esse encantamento do Abel, que é a coragem de não perder esse brilho do futebol, esse para cima, esse drible, porque o drible ele te coloca numa situação de risco, né, dele dar errado, e ele não perde isso, ele vai para cima, ele vai para a linha de fundo, ele enfrenta os marcadores, e é isso, gente, ele acabou de fazer 17 anos, né? É um menino muito mais franzino fisicamente do que é o Endrick, e ele não tem medo. Isso, para mim, é uma das coisas mais fascinantes em relação ao Estevão. O Estevão é um jogador daqueles que a gente via antigamente, Renato, que você pagava ingresso para ir ver o cara jogar. Né? Nos anos 70, nos anos 80, tinha vários jogadores, todo time tinha 3, 4 jogadores que, além de você torcer pelo time, você pagava o ingresso para ir ver o cara jogar.
De uns tempos para cá, isso sumiu um pouco. Mas esse garoto Estevão é um jogador que dá para pagar ingresso para você ir ver ele jogar, mesmo que você não seja palmeirense. Só para vê-lo jogar. É um jogador que vale a pena ir ver jogar. Eu espero ter essa oportunidade de ir no estádio ver o Estevão jogar. Verdade. Eu estou aqui vendo mais pontos dessa entrevista, porque assim, a seleção brasileira, a gente falou da nossa tarja está aí, será reserva na seleção na estreia da Copa América e não tem interrogação. O Dorival deixou isso claro, o Endrick falou sobre isso também, falou que na vida dele tudo foi muito precoce, que ele está precocemente lá, que ele não está com pressa. Existe sempre um grande serviço em volta do Endrick, por enquanto, que não é de parça, para que a carreira dele seja pautada de forma diferente do que outros astros da seleção brasileira. Então, ele falou sobre calma, sobre estar tranquilo, que quer ajudar se for como meia, se for como atacante, que ele quer jogar, mas que o professor Dorival é tudo de bom, tudo de melhor. Só teve um negocinho no final que me deu uma dor. Ele disse que estava na fisioterapia, Renato, com o Marquinhos, e o Neymar ligou para o Marquinhos, e só de ouvir a voz do Neymar, ele ficou muito emocionado, que rapaz, seria tão maravilhoso. E o Neymar, como eu disse aqui, a gente falou ontem também, o Arnaldo veio com informação, e a gente aqui no UOL tem também, que o Neymar vai lá acompanhar o séquito da seleção brasileira na Copa América. Isso é preocupante. Não ele ser admirador do futebol do Neymar, principalmente do futebol que o Neymar já jogou um dia. Isso aí, um dos últimos jogadores que eu ia ao estádio para ver era o Neymar. Quando o Santos ia jogar, eu tinha prazer de ir ao Maracanã para ver o Neymar jogar. Agora, uma coisa é o futebol que o Neymar jogou, outra é a situação dele atual, e o que é pior, e que aí é que é preocupante, é ser, vamos assim dizer, um fã de tudo do Neymar, inclusive das suas atitudes antiprofissionais, do seu modo leniente de tratar com a profissão e da sua vida de popstar. Isso tudo me preocupa, porque o Endrick até agora é a antítese disso tudo. A gente não tem notícia do Endrick na balada, a gente não tem notícia do Endrick postando TikTok e Instagram e X sem parar. Pelo contrário, a gente vê um cara com um perfil completamente diferente e que é muito melhor do que o do Neymar. Então, mas é tal coisa. O Neymar, infelizmente, tem esse fascínio. Eu vi no último jogo que o Neymar foi ver um jogo do Flamengo, tem um vídeo que a Flá TV faz dos bastidores e tudo. Gente, eles tiram o Neymar falando com o Davi Luiz aqui e se aproxima o Tite, tudo bem. De repente, eles dão uma cortada de câmera assim, tá a molecada toda do Flamengo, que está agora jogando no profissional, Verton, Everton Araújo, todos eles embevecidos olhando para o Neymar, embevecidos, todos com caneta, com camisa. Isso é que é a minha preocupação. O Neymar, hoje em dia, no meu modo de ver, é uma má influência. Ele já foi uma grande influência de inspiração com o seu futebol. Hoje em dia, nem com o futebol ele é mais. Me preocupa muito o Neymar estar lá. Dorival, se tiver um mínimo de consciência, tentará minimizar esse tipo de visita, esse tipo de encontro, né? Porque o Neymar na concentração é um perigo. E, Marília, se você Casão, eu tenho uma notícia aqui que me animou um pouco, assim, não sei, pelo menos assim, sabe, white people problems. O Mbappé, que hoje não fez nada no jogo, quase nada no jogo contra a Holanda, ele notificou o Paris Saint-Germain porque ele deve 2 meses de salário e alguns bônus. Então, ele notificou que eles estão devendo 581 milhões. Não que o Paris Saint-Germain não tenha esse dinheiro, mas eu achei bom estar no mesmo tipo de notícia, assim, achei que white people problems. É diferente, né? Pelo menos, nós não estamos sozinhos, né? Não. Eu queria falar nesse na realidade, assim, sobre é que nem aquela série, né, de ficção científica, de OVNIs, né, que era o... Como chamava? Puta, esqueci. Mas, assim, nós não estamos sozinhos e nós nunca estivemos sozinhos. Né? Na dívida, exato. O clube brasileiro em dívida não está sozinho e nunca esteve sozinho. O Mbappé nem entrou no jogo. Bom, hoje, tem né? 3. Ficou no banco. Tá com a máscara, né? Por causa da máscara. Tem 3 temas para esse finalzinho. Primeiro, a janela do Palmeiras. Meu Deus do céu, hoje já está finalizando a história do Maurício. Tem o
o jogador, o lateral argentino, o Jai, tem a janela do Cruzeiro também, cada vez mais gorda, hoje mais um jogador. E eu estou lendo aqui agora rapidamente que o Felipe Coutinho, que ia para o Vasco, que pode trazer de volta o Ramon Dias, Renato, também pode perder o Felipe Coutinho para o Grêmio. Aí fica ruim. Mas, Marília, você, se fosse jogadora de futebol, iria para o Vasco agora? Qual é a certeza de que você... Não, eu sei, mas não é isso que eu estou falando. O cara tem que ter muito amor pelo Vasco para dizer eu vou para o Vasco nessa situação. Então, por isso, eu iria por amor. Eu iria por amor. Só por amor. Agora, eu acho muito mais interessante para o Felipe Coutinho e para o Grêmio. Além de eu estar vendo com o Felipe Coutinho, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha carreira. O cara ir e querer levar 2 parças. Entendeu? O Alex Teixeira, que já não jogou nada na última passagem dele pelo Vasco, e o Souza. Que isso, gente? Olha, eu vou, mas vou levar meus amigos. O máximo que eu via na minha carreira, no início, tá? Era um jogador de contrapeso, lembra? Tinha muito isso. E geralmente o de contrapeso jogava mais do que o que era o dono. Juninho Pernambucano foi de contrapeso com, acho que, não me lembro o nome do parceiro dele, mas quem jogou foi o Juninho Pernambucano, sabe? Chiquinho. Liminha foi... Chiquinho, isso. Liminha foi contrapeso do Flamengo e se tornou o grande volante dos anos 60, 70. Então, agora, levar parça, isso é coisa de Neymar. Neymar, se for algum dia para um lugar, é capaz de querer levar parça. E o Vasco está querendo trazer o Ramon Dias de volta, gente. Mas você sabe por que ele está querendo trazer o Ramon Dias do Vasco? De volta porque ele não tem dinheiro para pagar a rescisão do Ramon Dias. Então é mais negócio, vem para cá de novo, tá? A gente vai continuar não te pagando, mas você não nos processa. Que situação do Vasco, olha. Até porque vai ter que pagar do Pacheco, Renato. Né? Diga. Diga, Casão. O Renato. O Rivaldo veio de contrapeso pro Corinthians. Pois é. Foi contratado o Neto pelo Valber. Não, isso, o Neto também. E o Valber veio o Rivaldo junto. Não, Denise e Neto. No Corinthians também o Neto era contrapeso. Sim, na troca, né, com o Ribamar. Ribamar, Então, mas no Corinthians... Quem sabe o contrapeso vinga, Renato? Às vezes é o contrapeso que vinga, vai saber. Mas na época, na questão do Mojimirim, o Corinthians foi lá contratar o Leto, o Valber, e o Mojimirim convenceu o Corinthians a levar o Rivaldo também. O Rivaldo, isso. Pois é. A sexta-feira teve isso, eu estou olhando aqui a enquete, como ela ficou. O André Lucena está felicíssimo. Senhoras e senhores, muito obrigada pelos likes. Deixem mais likes antes do programa acabar. Aqui, dos 4 grandes que estão no Z4, quem tem mais chance de sair, ou se salvar, não é nem de sair, é de se salvar do rebaixamento, para 51%. Como disse o Renato no seu voto, é o Grêmio. Nesse final de semana tem muito clássico, inclusive um Grenal. O Inter ganhou e o Grêmio perdeu durante a semana. Tem Fla-Flu, o Flamengo ganhou e o Fluminense perdeu. E tem muito jogo que me interessa os outros, porque o Corinthians vai ganhar mesmo, então tem que ver se os outros dão uma perdida para a situação não ficar tão desesperadora. A gente volta na segunda-feira com a estreia da seleção. Senhoras e senhores convocados para segunda-feira, todo mundo chapéuzinho, vuvuzela, que tem, Brasil e Costa Rica, e a gente vai falar um pouco Nossa, desse sensacional. Nossa, tô tão entusiasmado. Por favor. E eu vou fazer a live depois, depois do jogo. Então vamos lá. Ensaiando. Eu sou obrigado. Disfarça, Casão. Ossos do ofício. Delícia. Até segunda-feira, bom final de semana, Corinthians, pelo amor de Deus. Não atrapalhe a minha pequena alegria da sexta-feira. Tchau. Marília, só uma coisinha. O Corinthians precisa fazer pelo menos um ponto. O Corinthians precisa fazer pelo menos um ponto para ir para 8 e os outros perderem para ficar com 7, 6. 7, então, 7, mas assim... 6, é um ponto só. Começando tá pelos outros, assim. Depois a gente vê isso aí. Renato, não tá tão difícil assim escapar. A que ponto chegamos? Vai para 8. Um empate vai para 8. E os outros perdem, fica 7, 6, 7, 6, pronto. Isso. E olha que do jeito que o Corinthians está, periga ele fazer um ponto e os outros fazerem 3. Exatamente. Senhores, como disse o Abel ontem, desfrutem do final de semana. E segunda-feira, sabe-se lá com o que sobrar de covinha, eu tô de volta. Tchau. Qual?